Olá pessoal, estamos aqui hoje para falar de multiplicidade de uma raiz de um polinômio. Então vem comigo, dado um polinômio na forma reduzida, você já sabe que pode escrever esse polinômio assim na forma fatorada. Se você não lembra como é que faz isso, dá uma olhada no card da aula que eu vou te mostrar aqui em cima. Ó. Bem, essa é a forma fatorada desse polinômio. A gente já sabe que um polinômio de grau n, ele possui n raízes, mas algumas dessas raízes elas podem ser iguais. Vamos supor aqui que nesse polinômio a raiz, sei lá, xn é igual a raiz x2. Então o que vai acontecer? Quando você escreve a decomposição desse polinômio assim na forma fatorada, este fator aqui ficará idêntico a este fator aqui. E aí você pode escrever esse fator idêntico a esse uma única vez com uma potência ao quadrado. Tudo bem? Isso se acontecer de essas raízes serem iguais. Agora, se além dessas duas raízes iguais eu tiver mais alguma raiz igual a essas, sei lá, vamos supor aqui que a x1 também é igual a x2, que é igual a xn. Aí eu teria três fatores iguais na decomposição. E aí eu poderia escrever esses fatores como um só elevado ao cubo, né? E aí, o que a gente tira disso aqui? A gente tira a seguinte lição. Quando você tem na decomposição de um polinômio fatores iguais, essas raízes elas têm multiplicidade diferente de 1. O que é isso, Everton? Quer dizer o seguinte, que se xn aparecer aqui e aparecer aqui, eu terei três fatores iguais, ó, x menos xn, x menos xn, x menos xn, e a raiz xn ela terá multiplicidade 3, ok? Se fossem duas raízes só xn, vamos voltar aqui para x1, e esse fator aqui não seria igual aos outros, se fossem duas raízes iguais a xn, quer dizer que xn teria multiplicidade 2. Simples assim. Então, o número de vezes que a raiz aparece na decomposição dentro de fatores iguais indica a sua multiplicidade. Vamos dar uma olhadinha no exemplo? Ó. Exemplo facinho para começar. Considere esse polinômio aqui, x² menos 10x mais 25. Se você calcular as raízes e escrever a decomposição desse polinômio, ou seja, escrever p de x na forma fatorada, você encontrará p de x igual a x menos 5, que multiplica x menos 5. Repara que você tem dois fatores iguais, então você pode escrever apenas x menos 5 ao quadrado. O que quer dizer isso? É que a raiz 5, vamos escrever aqui, ó, a raiz 5 tem multiplicidade 2. Beleza? Ou seja, quer dizer que a raiz 5 ela aparece duas vezes na decomposição de p de x. Aqui um exemplo muito simples, né? P de x é um polinômio de grau 2, tem duas raízes. No caso aqui, essas duas raízes são iguais a 5, ou seja, você tem uma raiz de multiplicidade 2. Vamos dar uma olhadinha num próximo exemplo? Então vem comigo. Exemplo 2, pessoal. Já temos aqui ó, um polinômio na sua forma fatorada, ok? Menos 3 que multiplica x menos 1, que multiplica x mais 3 ao quadrado, que multiplica x mais 1 ao cubo. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que se você escreve isso, né, de maneira aberta, né, p de x seria igual a menos 3 que multiplica x menos 1, que multiplica x mais 3 duas vezes, ok? Que multiplica x mais 1 3 vezes, ok? Isso quer dizer que a raiz menos 3, né, tem multiplicidade 2. Então vamos escrever isso aqui, ó. A raiz menos 3 tem multiplicidade 2, porque justamente o fator x mais 3 aparece duas vezes na decomposição. Você também pode olhar para esse fator x mais 3 aparecendo duas vezes, ou simplesmente você pode olhar para o expoente. Esse expoente 2 já indica
a multiplicidade da raiz aqui, que no caso é menos 3. Por que menos 3, Everton? Ali está mais 3. Lembre-se, né? Aqui é x menos a raiz. Então, x menos menos 3 para poder ficar x mais 3. Muito bem. Agora, você olhando para esse outro fator aqui, né, que é o x mais 1, você pode ver que ele aparece 3 vezes. Isso indica o quê? Que a raiz menos 1 tem multiplicidade 3. Maravilha, porque o fator x mais 1 aparece 3 vezes. E isso também é indicado pelo expoente 3 ali, que a raiz menos 1 aparecerá 3 vezes como raiz desse polinômio. Bem, esse polinômio, se você olhar bem direitinho, ele é um polinômio de grau 6, porque tem 6 raízes, sendo que uma delas tem multiplicidade 2, a outra tem multiplicidade 3. Se você quiser, você ainda pode destacar a raiz que é igual a 1 e ela tem multiplicidade 1. Ó. A raiz 1 tem multiplicidade 1. Ok? Então, repare que nós temos 3 raízes diferentes, menos 3, menos 1 e 1. A raiz menos 3 tem multiplicidade 2. A raiz menos 1 tem multiplicidade 3. A raiz 1 tem multiplicidade 1. Repara um detalhe aqui. A soma das multiplicidades, ó, 2 mais 3 mais 1 dá 6, que é o quê? Exatamente o grau do nosso polinômio, que é um polinômio de sexto grau. Beleza, pessoal? Então fique esperto aí. A soma das multiplicidades tem que dar o grau do polinômio. Vamos olhar mais um exemplo? Vem comigo. Para fechar a aula, pessoal, exemplo 3. Sabemos que 1 é raiz do polinômio p de x, esse polinômio de quarto grau que está dado ali. Vamos encontrar a sua multiplicidade. Bem, se 1 é raiz, eu posso reduzir esse polinômio de quarto grau para um polinômio de grau 3, usando o dispositivo de Brillouin-Ruffini. Então vem comigo, vamos armar aqui. Ó. Muito bem, a gente vai colocar aqui ó, a raiz, que é 1, e os coeficientes do polinômio. Agora, muita calma nessa hora, começando pelo coeficiente do termo de grau 4, que é 1. Depois o coeficiente do termo de grau 3. Não tem termo de grau 3. Repara que de x a quarta vai para menos 6x² e depois também não aparece nenhum termo de grau 3. Então o coeficiente do termo de grau 3 é 0, não pode esquecer. Depois o coeficiente do termo de grau 2, menos 6. Depois o coeficiente do termo de grau 1, que é 8. E por último, o termo independente, que é menos 3. Então, tá aí a raiz e os coeficientes do polinômio de quarto grau. Lembrando que se o polinômio tem grau 4, eu vou encontrar aqui 5 coeficientes, justamente para não esquecer desse zero aqui. Então, aplicando o Brillouin-Ruffini, fica assim, ó. 1 vezes 1 dá 1, somado com 0 dá 1 de novo. 1 vezes 1 dá 1, somado com menos 6 dá menos 5. Menos 5 vezes 1 dá menos 5, somado com 8 dá 3. E 3 vezes 1 dá 3, somado com menos 3 dá 0. Se deu 0, a gente sabe o quê? Que de fato 1 é raiz desse polinômio pelo menos uma vez, porque restou 0. E esses números aqui, eles seriam o quê? Os coeficientes do polinômio de grau 3, que multiplicado por x menos 1 resulta naquele polinômio de grau 4 ali. Maravilha. Agora eu preciso saber se esse 1 é raiz mais de uma vez, porque eu quero encontrar a multiplicidade dessa raiz. Bem, para isso, eu vou aplicar Brillouin-Ruffini novamente, só que eu vou considerar apenas esses 4 coeficientes aqui, ok? Se 1 for raiz desse polinômio de grau 3 que eu encontrei aqui, quer dizer que ele é raiz mais uma vez também daquele polinômio lá. Então vamos lá? Vamos fazer só um tracinho aqui para a gente continuar. Agora sim, ó, vem comigo. Vai ficar assim, ó. 1 vezes 1 mais 1 dá 2. 2 vezes 1 dá 2, com menos 5 dá menos 3. Menos 3 vezes 1 com 3 dá 0. Tá aí o que a gente queria, pessoal. Mais uma vez, o nosso resto deu 0. Significa que 1 é raiz pelo menos 2 vezes. Será que 1 é raiz 3 vezes? Vamos testar. Coloca o 1 aqui e continua. Lembrando que esses 3 números são coeficientes agora de um polinômio de grau 2. Eu quero saber se esse 1 é raiz desse polinômio de grau 2.
Se for, ele também é raiz daquele polinômio de grau 4 lá. Então, bora continuar. Vem comigo. Vai ficar assim, ó. 1 vezes 1 dá 1, somado com 2 dá 3. 3 vezes 1 dá 3, somado com menos 3 dá 0. Mais uma vez, o resto deu 0. E esses dois números aqui, eles são coeficientes de um polinômio de grau 1, porque eu baixei de grau 4 para 3, de 3 para 2, de 2 para 1. Se esses dois números são coeficientes de um polinômio de grau 1, eu já sei que 1 é raiz 3 vezes. Se eu conseguir reduzir mais uma vez, o 1 será raiz 4 vezes. Mas nem é necessário, porque olha só, vamos escrever a decomposição já de P de x. Ó. Fica assim, P de x, ele é igual a x menos 1 3 vezes, e aí eu vou só indicar aqui no expoente, ok? Que multiplica um polinômio de grau 1 com esses coeficientes, ou seja, 1x mais 3. E tá na cara que 1 não é raiz desse polinômiozinho aqui. A raiz desse polinômio, quem é? É menos 3. Então isso quer dizer que 1 é raiz de multiplicidade 3. Enquanto menos 3 é raiz de multiplicidade 1. Ok? Então nós temos aqui duas raízes distintas, 1 e menos 3. Essa primeira com multiplicidade 3 e essa segunda com multiplicidade 1. Lembra que a soma das multiplicidades dá 4, que é o grau do nosso polinômio. Pessoal, multiplicidade da raiz de um polinômio. Viu como é fácil? A gente fica por aqui. Até a próxima aula. Valeu, tchau!